Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é: quem financia nosso portal de notícias? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, como já falei no vídeo de ontem do canal, eu viajei de férias, né? Nem dá pra chamar de férias, negócio menos de 15 dias, mas enfim. Viajei para descansar no começo do final do ano, eu tava na Colômbia. E aí, enquanto eu tava viajando, eu recebi uma porrada de mensagem no Zap Zap de gente falando assim: ó, Jones, saiu um vídeo aqui, a galera falando mal de tu, saiu outro vídeo, a galera tá atacando, não sei o quê. Eu tenho um grupo que é Arquivo Jones Manuel, que é o grupo sou eu e Maxwell, e que eu fico mandando as coisas pra lá, que, por exemplo, sei lá, se alguém me manda uma matéria importante, eu tô na rua, eu não consigo abrir pra ler, eu salvo nesse grupo pra ver depois, né? E aí, durante as férias, foram um total de 12, presta atenção, 12 vídeos, né? De gente me atacando, de gente falando mal, ou citando meu nome diretamente ou indiretamente. E no universo de 9 dias, 12 ataques. Isso dá uma média maior que um por dia. E basicamente ataques da mal chamada mídia progressista, e aqui leia-se fundamentalmente DCM, Revista Fórum e Brasil 247, com um discurso reacionário, que é dizer de maneira às vezes direta, às vezes não tanto, que o portal de notícias que vai começar no nosso canal é financiado por banqueiro, é financiado por dinheiro internacional, é financiado por interesses escusos para criticar o governo Lula, né? Algumas figuras, inclusive, mais imbecis e desavergonhadas, como é o caso do Carlito Neto, o Carlito Neto estava, gente, era dia 31 de dezembro, quase meia-noite, Carlito Neto estava tweetando e me atacando, viu? Assim, ele virou o ano pensando em mim. Carlito Neto foi para as redes sociais dizendo que é Eduardo Moreira que está me financiando. É Eduardo Moreira banqueiro e não sei o quê. Vamos lá, fazer um debate aqui muito sério sobre isso. A primeira coisa é que tem uma contradição aqui, lógica, né? Qual é a contradição lógica? É dizer que o partido no qual eu milito, o PCBR, e os outros partidos de esquerda radical, e eu incluso, nós somos irrelevantes. Ora, se nós somos irrelevantes, é só esquecer a gente. Veja, ou você diz que a esquerda radical é irrelevante, você chama de web comunista, né? Se é irrelevante, esqueça, pô, porque não faz sentido você estar falando de alguém que é irrelevante. E aí, a coisa curiosa, né? Dizem que a gente é irrelevante, depois dizem que a gente vai prejudicar a popularidade do governo. Oxente, peraí, porra. Não é irrelevante? Como é que vai prejudicar a popularidade de um governo de um país de mais de 200 milhões de habitantes? Aí dizem que a gente é irrelevante, aí depois diz que a gente vai prejudicar a reeleição de Lula. Mas peraí, porra. A gente não é irrelevante, como é que a gente vai prejudicar a reeleição do presidente do Brasil? Aí depois dizem que a gente é irrelevante, mas recebe financiamento da burguesia, do empresariado internacional. Mas peraí, nem é irrelevante, pô. O dono do DCM chegou a falar ano passado, final do ano passado, 2024, que tem que investigar se eu não estou recebendo financiamento de bancos internacionais. Peraí, porra, não é irrelevante? Veja, então tem um primeiro elemento aqui de uma contradição lógica. Eu, por exemplo, só respondo críticas no meu canal de gente que eu acho que é maior do que eu no debate público. Inclusive, tem que ver também a qualidade da crítica, né? Enfim, mas assim, tem, por exemplo, um maoísta aí que já gravou uns 7 vídeos falando mal de mim, umas críticas, uma mais ruim que a outra, um mero dogmatismo, eu não vou responder, pô, sabe? Porque é isso, eu acho que não tem impacto político. Então, se não tem impacto político, eu não respondo. Então, tem um elemento aqui que ninguém explica, né? E eu vou explicar para vocês já já. Então, assim, tem uma contradição aqui, né? Se é irrelevante, se é coisa da internet, se é só coisa de rede social, se não tem impacto na luta de classes, se não incomoda a burguesia, se não sei o quê, não faz sentido você responder, perfeito? Esse é o primeiro argumento que tem que decidir, assim, é irrelevante ou é relevante? As duas coisas não dá, né? Isso por um lado. Por outro lado, esse discurso de sem prova nenhuma tá falando de financiamento empresarial da burguesia, ele é curioso. Assim, primeiro, vamos lá para a hipocrisia. Quando o financiamento empresarial era totalmente liberado na democracia burguesa no Brasil,
o PT e o PSDB batiam os recordes ali de maior financiamento empresarial. Então, assim, o financiamento empresarial quer dizer que é prova que é vendido, mas só vale se não for do PT. Veja, e eu não recebo financiamento empresarial nenhum, mas só para entrar na lógica deles, né? Então, peraí, gente. O presidente Lula, quando não era presidente, antes de ser preso, ele vivia andando de jatinho de empresa privada, empresa de plano de saúde, empresa de educação privada, construtora, né? Ótimas relações com a burguesia. E aí? Qual é a lógica de vocês, sabe? É curioso como as ideias, elas não se harmonizam, né? Elas não se coordenam. E mesmo assim, na eleição atual, em que a lógica de financiamento, né, é um pouco diferente, as candidaturas, por exemplo, do PT e dos partidos do campo, né, do governo, em várias capitais, receberam muito financiamento empresarial e da burguesia. E aí, gente? Vai ver, por exemplo, quanto foi que o Evandro Leitão recebeu de financiamento privado de campanha, né, de doações, sabe? Eu sei que pedir coerência é demais, né, ao que parece, mas poderia ser melhor. O centro da questão é aqui apelar para uma teoria da conspiração que rima com o anticomunismo. Por quê? Historicamente, a direita sempre apelou para esse argumento de que existe um financiamento obscuro, né, das organizações políticas da classe trabalhadora e das figuras de esquerda. Inclusive é muito curioso, gente petista usar esse tipo de argumento, porque veja, no Brasil, quando surge o PCB, passou-se a década de 30, 40, 50, 70, falando que o movimento comunista era financiado pelo dinheiro da União Soviética, o famoso ouro de Moscou. Aí, ainda no Brasil, quando surgiu as ligas camponesas, falou que o fortalecimento do movimento rural de luta pela terra no Brasil, ligas camponesas e sindicatos rurais, era financiado pela China e financiado por Cuba. Aí, quando surgem os movimentos de luta armada, falou-se que os movimentos de luta armada era tudo financiamento de Cuba, dinheiro cubano e por aí vai. Quando surge o MST, o discurso também era financiamento de fora, dinheiro de fora para desestabilizar o Brasil. Tem uma clássica entrevista do João Pedro Stadler no Canal Livre, de muitos anos atrás, assim, ó. Eu acho que é de uns 10, 15 anos atrás. Eu lembro que eu vi isso pirraia, assim. Eu nem tinha barba completa, assim, sabe, gente? Eu vi isso muito, muito garoto, assim. E aí, logo no começo, tem até uma pergunta. Quem financia o MST? O MST recebe dinheiro de fora. E o MST, quem paga as contas do MST, não sei o quê. Então, assim, o próprio PT, quando surge, começou nos anos 80, tem um discurso na mídia burguesa dizendo que o PT recebia dinheiro de Cuba, recebia dinheiro do Foro de São Paulo, recebia dinheiro não sei de onde. Então, essa coisa de levantar uma ilação, levantar historietas sem prova nenhuma para dizer que tem financiamento obscuro, dinheiro de fora, é típico de discurso da extrema-direita e da direita tradicional, que sempre foi usado contra organizações, partidos, movimentos e figuras de esquerda. Vamos lá. Típico. Como é que vai se financiar o portal de notícias? Gente, é muito simples. Deixa eu explicar uma coisa básica para vocês. Meu canal João Emanuel, ele cresceu em termos de acesso 110% em 2024. Ele teve em 2024 o melhor ano de crescimento do número de visualizações, crescimento do número de inscritos, crescimento do número de arrecadação, né, do valor que o YouTube paga pelas propagandas e tal, não sei o quê, e de um número que parece detalhe, mas é um número também muito importante, número de minutos assistidos, né? Que é o YouTube dá a soma total de minutos assistidos. E houve uma mudança muito importante, que é o canal se descentralizou mais nacionalmente. Até 2023, Recife, né? Tava ali muito forte no número de público, mas o canal estava muito mais concentrado a nível de sul-sudeste e aí a nível de nordeste com destaque para Pernambuco e Bahia, em termos de público. O canal cresceu muito no norte e no nordeste em 2024, muito mesmo. Então ele está muito mais capilarizado regionalmente, ao ponto de que você pega as 30 cidades que mais me assistem e o YouTube dá esses dados todinhos. O YouTube dá dada de faixa de idade do público, gênero do público, país, estado, cidade. Nesse ponto, inclusive, o YouTube é bem completinho. Você pega as 30 cidades que mais assistem meu canal, agora já são 7 cidades do Nordeste e 3 do Norte do Brasil. Inclusive, mandar um abraço para todo o povo de Belém do Pará, que é a cidade do Norte do Brasil que mais tem público que me assiste. Um abraço, Belém. Belém é linda. Voltarei em Belém, inclusive, se tudo der certo, em 2025. Então o canal cresceu muito. A partir do momento que o canal cresceu, eu fiz uma opção política. E aí, veja,
Qual é a opção política? Evidentemente que eu sou uma pessoa que eu não tenho dinheiro sobrando, né? Eu não só trabalho para me manter minha casa, mas eu trabalho para também garantir o sustento da minha família, porque eu sou o que se chama de arrimo, né, de família. Então, minha mãe não trabalha mais, eu aposentei a minha mãe. Ela, inclusive, para se aposentar, entre aspas, ela vai ter que solicitar o BPC Loas, já que ela não tem tempo de contribuição, né? Vocês querem atacar o BPC Loas, né? Mentindo, um bando de cabra safado. Então, eu sustento minha mãe, eu ajudo minha irmã, que tem 2 filhos, eu ajudo minha madrinha, que mora na zona rural do Cabo de Santo Agostinho, de Pernambuco, e às vezes eu ajudo alguns primos meus. Por exemplo, ano passado teve um primo meu que estava desempregado, enfim, passou um ano desempregado durante 5 meses, no final do ano. Eu fiquei ajudando ele todo mês, dando 2 cestas básicas para ajudar na feira, porque, enfim, desempregado, 3 filhos, esse negócio todo. Então, tenho demandas gigantescas de família, o que é natural, né? Porque, enfim, é isso. O único da família é fazer curso superior, mesmo, enfim, não tendo lá grandes salários, mas é o melhor salário da minha família é o meu, enfim. Mas, a partir do momento que o canal foi crescendo, eu poderia fazer uma opção. Eu poderia transformar isso em mais dinheiro para mim. E eu decidi não fazê-lo. Eu decidi fazer o seguinte. Bicho, a gente tem uma necessidade política aqui de ter um portal de notícias que seja de esquerda e não governista. Um portal de notícias que tenha compromisso com a verdade, compromisso com a luta da classe trabalhadora, compromisso, inclusive, com um programa político para a classe trabalhadora com ideias, que não seja um portal de notícias que passe pano para o governo. Então, a partir do momento que o canal está crescendo, o que eu vou fazer? Esse aumento de arrecadação do canal, eu vou converter ele em investimento para contratar mais pessoas e transformar aos poucos num portal de notícias. Então, a gente contratou o Mauro Lopes, só que o Mauro Lopes é a face visível, né? E ele vai apresentar o portal de notícias. Mas junto ao Mauro Lopes, eu contratei mais 2 pessoas para trabalhar comigo nessa iniciativa do portal de notícias. Então, além do Mauro Lopes, que vocês vão ver todos os dias pela manhã, e já tinha 2 pessoas trabalhando comigo, né? Maxwell e Euclides, vai ter agora mais 2 pessoas. Então serão eu, Mauro Lopes, Maxwell, Euclides, Luiz e Vitória. Então é isso, cresceu a estrutura, porque o canal tá crescendo, gente. E aí, aqui tem um elemento que é curioso, veja. Eu sei, porque eu conheço fofocas dos bastidores e também tem informações que isso não é a regra, né? Nos veículos de esquerda / progressista, tem muitos que não estão crescendo, né? Tem muitos que estão estagnados. Inclusive, o Carlito Neto, antes de virar esse governista crítico e mentiroso, estava nas redes sociais reclamando de baixo engajamento, né? O anticomunistazinho, Henri Bugalho, estava nas redes sociais reclamando de baixo engajamento. E aí, veja que não é prepotência nem nada disso não, porque tem outros canais que estão crescendo também. O canal do Humberto Matos, por exemplo, cresce a olhos vistos. Eu assisto o Humberto há muito tempo, né? Você olha a média de views do Humberto hoje, olha a média de views do Humberto há 2 anos, assim, é óbvio e é claro o crescimento, por exemplo. O canal do Chavoso continua muito bem, obrigado. O canal da Rita Von Hutt continua muito bem, obrigado. Só para dar alguns exemplos. Veja, meu canal cresceu e cresceu muito, né? E aí, a lógica do portal Notícias vai ser basicamente assim. O quanto ele vai dando certo, o quanto ele vai crescendo, a gente vai expandindo em escala a capacidade de oferecer notícias, análises, cobertura de informações de qualidade. Então, inicialmente, a partir do dia 13 de janeiro, vai ter uma cobertura de portal de notícias só das 7 às 9h30 da manhã, beleza? Assim que o canal começar a crescer, eu vou contratar outra pessoa para apresentar, né, um horário, ou um horário da tarde, ou um horário das 10 às 2. Eu preciso decidir isso ainda. Mas é isso, eu vou contratar mais uma pessoa que vai apresentar e mais uma pessoa para ser o background, né? Para estar ali nos bastidores e tal, porque não é só apresentar, não é só fazer a live, tem trabalho de bastidor também. Enfim, então, na minha estimativa racional, eu espero, em junho desse ano, contratar outra pessoa que vai sair completando a grade. No meu coração, na minha emoção, eu acho que em março a coisa vai dar tão certo, que eu vou conseguir já contratar uma pessoa para ampliar a grade de programação. É isso, eu acho. Vamos ver, né? E por que eu acho isso? Veja, aqui tem alguns elementos. Um desses discursos que a mídia governista faz é dizer que eu cresci por causa de antipetismo.
E aí é engraçado que também é uma contradição aqui, né? Essa mesma mídia governista fala que o Ciro Gomes se afundou por causa de antipetismo e fala que eu tô crescendo por causa de antipetismo. O antipetismo, ou você afunda ou você cresce, como é não dá pra entender. O que eu acho, na minha avaliação, e falar de mim mesmo, enfim, é meio estranho, né? Mas por que eu acho que meu canal cresceu muito? Vamos lá. Primeira coisa importante, eu sou organizado politicamente. Eu acho que isso é fundamental. Parece para muita gente, né, na dinâmica das redes sociais e tal, a coisa é muito centrada na personalidade, no indivíduo, né? Mas, por exemplo, eu viajo muito fazendo atividades Brasil afora. 70% dessas atividades são organizadas, são puxadas por militantes do PCBR. E aí, gente, cada vez que eu vou numa viagem e que aí eu faço uma palestra, faço um debate, participo de uma atividade, participo de ato de rua, converso com as pessoas, porque quando eu viajo para as cidades, eu não tenho tempo de turistar, né? Mas eu sempre vou num barzinho, num restaurante, num lugar, papo, não sei o que, tomar cerveja e tal. Converso com as pessoas, gente que não me conhecia passa a conhecer e acompanhar. Então tem um trabalho aqui, tem uma coisa que está vinculado a algo que transcende minha militância enquanto indivíduo Jones Manuel. Eu sou militante do PCBR. O PCBR é uma organização que está crescendo. É pequena ainda? É pequena. É isso. Estamos na humilde ainda. É pequena. Tal, precisa crescer muito mais. Falta muito ainda para a gente ter um peso médio na luta de classes no Brasil, mas está crescendo. E esse crescimento se mostra, inclusive, na quantidade de atividades que eu participei, organizadas majoritariamente por militantes do PCBR no Brasil. Então é isso, está vinculado a uma organização política, está em crescimento. Tem um segundo elemento que eu acho que eu consigo garantir, entregar aqui uma qualidade teórica. Isso faz diferença. Uma das coisas que a gente mais ouviu em 2023, em menor medida em 2024, é que na época do governo Bolsonaro, era muito fácil você fazer, entre aspas, uma comunicação política aqui no YouTube. Porque você passava o dia falando mal do Bolsonaro, e o roubo do Bolsonaro, os absurdos do Bolsonaro, os absurdos da Damares, do Ricardo Salles, e a Michelle, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, pipocou um bocado de canal progressista, com gente, inclusive, bastante superficial, mas era isso, né? Bater no Bolsonaro era mais fácil. No pós-Bolsonaro, no governo, vários desses canais simplesmente afundaram. Porque as pessoas, sabe, tipo, faltava substância, faltava conteúdo, faltava acúmulo teórico. Eu acho que uma das marcas do canal é a gente conseguir entregar um bom acúmulo teórico. Boas análises. Isso não significa não errar, isso não significa não falar besteira, isso significa que acho que a gente preza por uma análise teórica de qualidade, e eu acho que isso faz diferença. Perfeito? Isso é uma das marcas. E aí, por exemplo, eu estou tendo muito cuidado na hora de pensar o projeto aqui do Portal de Notícias, e uma das coisas que fez o nome do Mauro Lopes ser escolhido é que o Mauro Lopes é analiticamente um cara muito bom, muito rigoroso. E a gente vai sempre prezar por pessoas boas, teoricamente, rigorosas, bem formadas, que têm experiência em jornalismo, de fato, e que não só têm experiência em jornalismo, que têm também uma bagagem teórica. Eu acho que isso é um diferencial importante, né? Não vou citar nomes aqui, mas você olha certos veículos aí de mídia governista e, bicho, é só festival de banalidade, né? Então, assim, tem esse elemento. Tem um terceiro elemento que eu acho que é fundamental, que é compromisso com a verdade. E aqui, de novo, isso não significa não errar, isso não significa ser santo e tal, mas a gente busca a verdade. Então, vou dar 3 exemplos para vocês que eu acho importante. Veja, o canal cresceu bastante porque passou a ter, em massa, gente do INSS seguindo aqui. Sabe por quê? O INSS, em 2024, passou mais de 100 dias de greve. E aí era um silêncio generalizado na mídia progressista, ninguém falava nada, o governo ameaçando de cortar o ponto dos grevistas, não querendo negociar, com a postura mais intransigente do que a do Bolsonaro. E aí, os trabalhadores e trabalhadoras do INSS entraram em contato comigo pelo meu e-mail que está lá no Instagram, explicaram a situação, e eu falei assim, não, meu irmão, pode aqui a gente vai dar todo apoio. Pode ter certeza que eu vou entrar nessa jogada aí, vou entrar nessa luta para apoiar vocês, não toda a defesa da greve. E aí mandaram as reivindicações da greve, e a greve era justa, correta, necessária, e aí vamos nessa. Veja, tá falando de uma categoria que não é gigante, mas tem um seu peso ali, e as pessoas têm família, têm amigos e tal. As pessoas falam, comentam. E aí, no final do ano passado, as viagens que eu fiz para São Paulo, para Santa Catarina, por exemplo, eu encontrei trabalhadores e trabalhadoras do INSS que foram nas atividades, que foram lá para
para me ver, para falar comigo, para agradecer o apoio, a cobertura, né, o trabalho de acompanhamento jornalístico que a gente fez na greve do INSS. Mesma coisa quando eu fui no ato em defesa do mandato do Glauber Braga, lá no Rio de Janeiro. Tava lá o pessoal do comando de greve dos trabalhadores do INSS e tal. E aí a galera comenta, fala que eu recebi faz 2 dias. Uma pessoa que mandou uma mensagem pedindo dica de livro sobre marxismo e direito, e aí falou que me conheceu porque a namorada, que é trabalhadora do INSS, me conheceu durante a greve, porque eu tava falando diretamente sobre a greve, e aí o bicho me conheceu, a partir da namorada, tá acompanhando, tá gostando, já veio pedir dica de literatura. Então veja, um compromisso com a verdade. Vocês acham que esse exemplo pode ser pequeno? Ah não, Jonas, o trabalhador do INSS não é muito grande. Não, boto fé. Mas isso vai acontecendo em escala, né? Mesma coisa, na luta para defender o BPC, vocês, mídia governista, e aí vários youtubers governistas, acríticos, estavam mentindo. Estão mentindo, porra. Vocês passaram meses mentindo, dizendo que não tinha ataque ao BPC, sabe? Intelectual também, dirigente partidário, parlamentar, liderança, mentindo. Eu, inclusive, cito para vocês 2 exemplos dessas mentiras. O vídeo é fake news que o governo Lula está atacando o BPC do ano passado, e também do final do ano passado, o vídeo, vai colocar aí na tela, Maxwell, as mentiras de André Roncalha sobre o BPC, alguma coisa assim. E vocês mentiram. E aí, eu debati várias vezes aqui no canal como do grupo social que recebe BPC, você tem um grupo de pessoas idosos, né? Que é um grupo que tendencialmente é mais desorganizado, tem menos capacidade de pressão política e tal, mas você tem um grupo também das pessoas PCDs, né, com deficiência. E esse grupo tem um tecido organizativo maior e uma presença muito forte de mulheres, né, que acabam, pela estrutura patriarcal da sociedade, sendo responsável pelo cuidado, e que tem uma capacidade de mobilização sim, né? Famílias de pessoas PCDs e tal, tem uma capacidade de mobilização, de pressão, elegendo deputado, elegendo senador e tal. E a gente aqui, por um compromisso ideológico, um compromisso de vida, um compromisso político e estratégico, a gente falou a verdade sobre o ataque ao BPC. A gente defendeu o BPC. E aí, o canal cresceu pra caralho. Cresceu muito. Eu recebi também uma porrada de mensagem, especialmente de mulheres que são de associações, que estão em grupos em defesa de pessoas PCDs e tal, que mandaram mensagem, principalmente por e-mail, elogiando, dizendo que usou o canal, inclusive, como um mecanismo de informação de como estava o ataque ao BPC. Já foi aprovado ou não, o que estava sendo proposto e por aí vai, sabe? Galera do serviço social também, meus vídeos circularam muito na galera do serviço social. Então, assim... Sabe, vocês podem chamar isso de antipetismo, fique à vontade. Assim como isso circulou um pouco menos, mas também teve impacto. Nosso canal aqui foi praticamente um dos poucos veículos de comunicação de esquerda, marxista, progressista, o que é que você queira, que está denunciando desde 2023 a participação do BNDES na privatização e modelagem de privatização de bens públicos. Escola, hospital, posto de saúde, praça, parque e por aí vai. Veja, no caso da privatização das escolas de São Paulo, feita pelo Tarcísio de Freitas no final do ano passado, tem participação do BNDES. O governo Lula, por decisão do governo, não foi o Congresso, o governo Lula criou instrumentos financeiros e fortaleceu instrumentos financeiros para acelerar a privatização de bens públicos, né? Inclusive dando, né, isenção do imposto de renda para quem aplica capital na privatização de bens públicos. Então você pode pegar, você que é burguês aí, você pode pegar seu dinheiro, aplicar na privatização de presídios e não pagar imposto de renda, sabe? E aí tem um grupo de pessoas, ativistas, militantes, pesquisadores, acadêmicos que, enfim, são contra a privatização de bens públicos, são contra a privatização de escola, a privatização de presídio, a privatização de parque, de praça e tal, e que acabou vendo no canal, basicamente, um dos poucos veículos que estavam falando sobre o tema, que está falando sobre o tema, que vai seguir falando sobre o tema em 2025 e que vai seguir denunciando. Veja, isso tem repercussão, percebe? A gente comprou brigas em 2025 que pouca gente comprou, né? E aí, com o diferencial que eu não falei uma, 2 vezes só, né? Eu passei 2024, teve temas que a gente passou o ano pautando. Novo teto de gastos, austeridade, privatização de presídios, incentivo do BNDES para privatização de bens públicos, o impacto do novo teto de gastos no ataque ao piso constitucional da saúde e da educação, no ataque ao BPC, ao salário mínimo. Veja, eu nem sou da área de saúde e ano passado
eu dei 5 palestras, né, no âmbito de organizações sociais do SUS, né, movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras e tal, para falar dos ataques ao piso constitucional da saúde por causa do novo teto de gastos da política de austeridade, sabe? Então, eu acho que falta aqui um debate realista da mídia progressista, porque é muito fácil não encarar a realidade. Aí tá crescendo por causa do antipetismo. Veja, eu acho que não. Eu acho que não. Vocês, por exemplo, estão com esse delírio agora que o Brasil voltou a ser um país de classe média. Eu estava estudando hoje cedo e vi que tem uma tendência já colocada para 2025 e 2026, do preço dos alimentos se manterem altos. Por exemplo, o preço dos alimentos. Custo de vida vai ser uma das coisas que a gente mais vai debater em 2025. Vocês podem ficar mentindo, dizendo que tá tudo bem, tá tudo ótimo, que a vida tá maravilhosa, e a gente vai ficar aqui debatendo um ano inteiro propostas, medidas, repercutindo movimentos, lutas e tal, para baixar o preço dos alimentos. Por exemplo, veja, as pessoas sentem a coisa no bolso. Sentem na hora de fazer as compras do mês. E a partir do momento que elas sentem, elas vão procurar explicações, sabe? Vão procurar alternativas, vão procurar entender, vão procurar o que defender, o que fazer. Então, do mesmo jeito que foi muito fácil para vários canais de mídia crescer durante o governo Bolsonaro, porque as pessoas queriam entender, acompanhar, ver a crítica, as pessoas querem do mesmo jeito agora, acompanhar, ver, entender, ver a crítica. Pô, porque o preço dos alimentos está caro? Porque o gás de cozinha está caro ainda? Né? Porque o emprego continua ruim, sabe? Porque o tempo de espera para uma cirurgia eletiva continua muito grande no sistema de saúde. Porque a passagem está aumentando de novo. Porque eu tenho uma sensação de que as coisas estão ficando cada vez mais caras quando a inflação oficial, geral, está muito baixa. Então são temáticas que vão aparecer, vocês queiram ou não. E aí, como há uma opção editorial e política de não debater essas coisas, né, vocês vão procurar outras alternativas. Aliado a isso, há um compromisso político-ideológico da mídia governista de não pautar o debate à esquerda. E aqui o ponto é fundamental. Meu amigo Alexandre Vasilenskas, ele vive falando que o PT ele não tem preocupação com ter hegemonia na sociedade. A preocupação do PT é ter a hegemonia das esquerdas. Tanto é assim que a força de ideias de esquerda na sociedade brasileira vem diminuindo nos últimos anos, mas o PT está firme e forte aí segurando a hegemonia das esquerdas. Inclusive, a majoritária do PSOL decidiu, na prática, se subordinar à política do PT. Ponto para eles. Aumentou a hegemonia do PT nas esquerdas, ao mesmo tempo que a força de ideias de esquerda na sociedade brasileira diminuiu. O papel da mídia progressista não é pressionar o governo à esquerda, não é disputar a sociedade à esquerda. O papel da mídia progressista é só apoiar o governo Lula acriticamente para manter a hegemonia das esquerdas. É só isso que eles querem. Então, eu desafio você a me mostrar alguma campanha que os portais de mídia governista, com exceção... E aí, veja, o que eu tô chamando de mídia governista, gente? Eu tô chamando fundamentalmente as maiores, né? Tem alguns blogs e tal, não sei o quê. Brasil 247, Revista Fórum e DCM. Eu desafio você me mostrar essas mídias governistas fazendo alguma campanha para uma pauta à esquerda, pressionando o Congresso, a presidência, a sociedade a debater uma pauta à esquerda. Não existe, isso não está colocado. Eles não são ferramentas para disputar a hegemonia na sociedade. Eles são ferramentas para manter a hegemonia petista nas esquerdas. Ponto. Prova disso é que ano passado, quando explodiu a pauta da luta pelo fim da escala 6x1 e redução do jornal de trabalho para 30 horas semanais, qual foi a postura, por exemplo, do Brasil 247? Foi atacar. Sabe por que foi atacar? Porque foi uma ideia que ganhou força de maneira tão rápida, tão popular, que o governo Lula ficou constrangido, e aí a prioridade da mídia chamada progressista, que na verdade é governista, foi esvaziar a pauta para não ficar claro que o governo Lula não queria tocar ela, né? Eu até gravei um vídeo na época falando da postura do Brasil 247 sobre o tema. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. É isso. E, vocês não vão ver a mídia progressista nunca pautando fim da escala 6x1, revogação da contra-reforma trabalhista, revogação da contra-reforma da Previdência, limite à cobrança de juros dos bancos, reforma agrária, proibição de agrotóxicos, nada. Pode ter certeza, nada que constranja o governo a ter que apoiar medidas de esquerda. Isso não vai acontecer. O compromisso desta mídia governista é justificar a inação
ação do governo. Então, assim, nunca fazer uma campanha contra a manutenção da contra-reforma trabalhista do Michel Temer. Mas se alguém questionar o governo Lula, o ministro Luiz Marinho, por não fazer nada para cumprir a promessa de campanha, que é derrubar a contra-reforma trabalhista, aí eles entram em campo para atacar, para caluniar, para dizer que não dá para fazer nada, porque a culpa é do Congresso, porque a sociedade é conservadora e não sei o quê. Esse é o papel. E aí, eu comentei rapidamente sobre a questão da gente ser independente do ponto de vista financeiro, né? Isso deixou muitos donos de mídia governista puto, né? Porque é isso, a gente vai depender dos espectadores, depender de você, né? O nível de crescimento do canal, do portal de notícias, vai depender de você, fundamentalmente. A gente não vai aceitar dinheiro de governo, a gente não vai aceitar dinheiro de empresas, não vai ter nada disso, né? Aí eles ficaram meio mordidos, aí me atacaram. Aí veja, gente, eu não gosto de fazer debate moralista, mas tem uns dados aqui objetivos. Eu fui lá no portal da transparência, por exemplo, para pegar os dados de 2023 e 2024. E o que foi que aconteceu? Em 2023, e aí Maxwell vai colocar na tela a tabela para vocês verem os números enquanto eu tô lendo. Em 2023, o Brasil 247 recebeu, só da Secom, isso aqui são dados só da Secom, viu, gente? Recebeu 1.500.000 reais. Em 2024, recebeu 308 mil reais, né, de verbas de propaganda da Secom. O DCM, em 2023, recebeu 812 mil reais. Em 2024, recebeu 145 mil reais. A Fórum, em 2023, recebeu 1.053 mil reais. Em 2024, recebeu 184 mil reais. Por que eu digo que é importante pontuar que isso é só da Secom? Porque tem verba de empresa estatal, tem outras coisas, propaganda da Caixa, não sei o que, Petrobras e não sei o que. Então, os valores são um pouco maiores. E aí, repare uma coisa. Receber verba do governo não significa perder a qualidade editorial. Veja, o Opera Mundi também recebe verbas do governo. O Opera Mundi não é uma mídia governista. O Opera Mundi é uma mídia de esquerda, com uma qualidade editorial gigantesca, inclusive, muito boa, e que eu uso como fonte das minhas análises. O Opera Mundi recebeu, só dos dados da Secom, né, em 2023, 223 mil reais, em 2024, 61 mil reais. Então, o Opera Mundi recebe grana também e não virou uma cloaca, né? Um chiqueiro de governismo acrítico. Então, a questão não é receber dinheiro. Mas veja, a questão é outra aqui. Imagina, você tem uma empresa. Pá. E aí tá lá funcionando, fazendo corre e tal. Aí, de repente, essa empresa, no ano, né? Vamos pegar aqui os números do Brasil 247. Passa a ganhar a mais 1.500.000 reais. O que era o esperado? O esperado é essa empresa, aumentar sua capacidade, melhorar essa qualidade, oferecer novos produtos, contratar mais gente e por aí vai. Qual é a reflexão que eu chamo vocês? Veja, esses portais de mídias progressistas, quando o Lula assumiu o governo e voltou a pingar as migalhas para eles, porque o dinheiro mesmo grosso vai para a Rede Globo, né? Para Meta, vai para Record, vai para o Folha de São Paulo, para o Estadão e por aí vai. Enfim, mas quando voltaram a ganhar umas migalhas, que a nível de orçamento do governo é pouco, mas no mundo real é muito dinheiro, aumentaram a capacidade de comunicação, alcançaram mais pessoas, melhoraram a qualidade do serviço, né? Usaram isso para ter mais capacidade de disputar a sociedade? Não. Inclusive, alguns desses veículos foram recebendo uma verba milionária, né, e cair na audiência, sabe? Então, o compromisso aqui e a questão central não é questão moral de receber dinheiro do governo. Dá para receber dinheiro do governo e não ser governista. Sabe? É isso. A questão central é que está-se numa lógica de vamos tentar mostrar serviço para o governo. Sendo cada vez mais violento com os críticos, né? Cada vez mais governista acrítico, para ver se, prestando esse serviço, a gente consegue ganhar mais um dinheirinho, dado que as verbas estão caindo, né? Bota de novo, Maxwell, a tabela aí, por favor. Vocês percebem que de 2023 para 2024 caiu o repasse todo mundo, né? Vocês estão entendendo agora o nível de desespero, de violência e racismo, xenofobia, imita sotaque, ataca e não sei o quê. Então, assim, há um certo desespero aqui, coisa que vai piorar porque o novo chefe da Secom agora, o Guilherme Sidrônio, é um cara que não é ligado a esse meio de mídia progressista, é um cara que vai reforçar ainda mais
que o centro da estratégia de comunicação do governo é a mídia empresarial, é a mídia burguesa, e aí estão tentando, perdendo espaço, perdendo audiência, perdendo verba, sofrendo muito com a concorrência do ICL, né, que tem uma estrutura muito mais profissional, faz um negócio mais arrumadinho e por aí vai, sofrendo com a concorrência do ICL. Então estão partindo para um desespero para queimar pessoas que enxergam como concorrente. No final é isso, queimar pessoas que enxergam como concorrente. E poderiam fazer uma disputa de linha editorial, pô. Faz um trabalho bom, sabe? E aí, veja, dá pra ser governista, dá pra defender o governo Lula e não passar pano para as merdas dele, sabe? Dá pra fazer com tranquilidade. Veja, não é porque você apoia o governo Lula que você tem que apoiar e mentir, né? O ataque sobre o BPC. Dá pra você ser apoiador do governo Lula e dizer assim, isso é errado, isso é uma traição dos compromissos de campanha, isso é uma crueldade com pessoas mais pobres. Dá pra você apoiar o governo Lula e ser contra o ataque à valorização do salário mínimo que foi aprovado agora. Mas sabe qual é o problema? Eles não fazem isso. Eles não são honestos. E aí, quando teve, por exemplo, o veto do Lula ao ataque ao BPC, que o próprio governo Lula apresentou, o Pedro Rousseff, que é vereador em BH, se não me falha a memória, ele foi para as redes sociais mentir e dizer que o projeto de lei que o Lula estava vetando foi um ataque do Congresso ao BPC. Vocês entenderam isso? Então mentiram dizendo que não tinha ataque ao BPC, e aí quando o ataque foi derrotado, mentiram dizendo que ele partiu do Congresso. Assim, tem várias mentiras aqui. E aí, claro que eu não vou sair detalhando isso nesse vídeo agora, que vai ficar muito longo, mas, por exemplo, na questão do Rio Grande do Sul, né? Primeiro semestre do ano passado. Veja, saíram mentindo dizendo que o governo Lula tinha mandado 60 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso é mentira. Eu expliquei isso aqui no canal várias vezes, né? O governo pegou adiantamento de fluxo de caixa e retardamento de fluxo de caixa, né? Deixar para cobrar depois impostos devidos e colocou isso como se fosse investimento liberado, dinheiro novo liberado. Isso é mentira. Então, o problema de vocês é que vocês não querem, entre aspas, concorrência, porque vocês estão fazendo uma política baseada na mentira, baseada na desonestidade, baseada na falta de rigor analítico, baseado num pensamento acrítico que é incapaz de lidar com as contradições que estão colocadas pelas opções de política econômica do governo. E são opções mesmo. São opções, é porque o Congresso, porque a mídia, tudo isso é verdade. O Congresso é uma merda, é reacionário, é golpista, é fisiológico, a mídia burguesa idem, as Forças Armadas idem, a burguesia idem, a Faria Lima idem, etc, etc. Dito isto, em nenhum momento o governo Lula se propôs a apresentar um conjunto de políticas, um projeto de país para a classe trabalhadora, tendo que negociar ou barganhar, ganhando algumas coisas, sendo derrotado em outras. Isso não aconteceu. Esse é um governo rendido ideologicamente, politicamente, programaticamente, rendido, e que, isso para mim é a pior parte, está conseguindo em alguns aspectos ser mais eficiente nos ataques que o governo Jair Bolsonaro. Então, por exemplo, o Haddad já declarou várias vezes que o governo Lula 3 vai ser o governo que mais vai fazer PPPs, parceria público-privadas, na história. Essa promessa está sendo cumprida. Então, o governo Lula 3, em 2 anos de governo, conseguiu estimular mais que 4 anos de Bolsonaro a privatização de hospitais, de pracinhas, de parques, de escolas, de terminais portuários, de rodovias e ferrovias e tudo que você imaginar. Sabe? Tá piorando a correlação de forças, tá aumentando a força de uma burguesia que cresce, por exemplo, a partir do devoramento do patrimônio público. E aí vocês não têm capacidade de debater isso, tudo certo, mas a realidade cobra um preço. A realidade é implacável. Então, gente, podem atacar. Eu, inclusive, fico muito feliz, porque é quase que um paradoxo, né? Veja, a partir do momento que vocês me tomam para Cristo e ficam me atacando, vocês projetam, né, a minha figura. Então, assim, eu, humilde professor de Pernambuco, sobrenome Silva, fudido, morando aqui num bairro, numa ex-vila operária, um calor da desgraça, tem nenhum ar-condicionado aqui. Aí eu vejo um bocado de veículo de mídia grande, né? Grande comparado com o que é o ecossistema de esquerda, marxista e tal. Aí eu vejo um bocado de veículo de mídia, vejo dirigente partidário, vejo deputado, vejo não sei o quê. Tudo me atacando, falando mal de mim. Eu fiz, porra, bicho, tô bem, né? Tô bem, porque é isso. A tática de vocês é centrar ataques numa figura, centrar, até o momento que ela se destempere, que ela faça alguma merda pra vocês dizerem assim, ó, tá vendo? Esquerda radical todinha é esta merda aqui, tá ligado?
Então você centra fogo numa figura até ela quebrar psicologicamente. E depois que ela quebrar, você diz que todo o campo é representado pelo aquele erro ali. Assim, eu não vou quebrar psicologicamente. Só pra vocês saberem, minha saúde mental é maravilhosa. E eu tô achando até bom, porque vocês estão criando um espantalho, só que esse espantalho ajuda a dar visibilidade. É um debate crítico, um debate marxista, um debate comprometido com a verdade, com a classe trabalhadora e com a Revolução Brasileira. Então quem financia o Portal de Notícias, quem vai assistir, quem vai acompanhar, quem vai divulgar, quem vai contribuir a partir do mecanismo de ser membro aqui do YouTube, quem vai contribuir a partir do Apoia-se, quem vai contribuir a partir do Pix, quem vai chamar as pessoas para acompanharem, para se inscreverem, é vocês que financiam. E aí vai ser um negócio bom, um negócio independente, sem dinheiro de governos burgueses, nem de patrões, né? Nem da burguesia, nem de empresários. Inclusive, a galera tá com esse negócio aí, né? Dizendo que o Eduardo Moreira tá financiando e tal. Veja, eu gosto muito do Edu. O Edu é meu amigo, né? Infelizmente, o Edu não tá colocando a grana aqui. Edu, inclusive, se você quiser me prestar um dinheiro aí, a juros zero, para eu contratar mais rápido as pessoas para completar a grade horária do Portal de Notícias, eu vou ficar muito feliz, mas não é o caso. Mandar um abraço pro Edu e para toda a família dele. E acho que é isso, gente. Os cães ladram, a caravana passa, vocês estão reclamando aí, estão xingando, mas vai dar muito certo. Nosso Portal de Notícias vai ser um sucesso, vai crescer muito, e eu tenho certeza que em 2025 a gente vai ter mais de 300% de crescimento de audiência em comparação a 2024. Pode anotar e me cobrar no final do ano. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.